abençoar, trazer bênção pra você, te fazer muito feliz. Este programa tem um oferecimento de Irmãos Marianos, tudo em material para construção, Borracharia Conquista, Brita Forte, Constru Moura, Droga Farma, Gás Leal e Gráfica Araguaia. E Lojas Economia, Drogaria 23, Madeireira Maciel, Marmoraria Oliveira, Shopping das Piscinas, Mecânica Amazonas, Supermercado O Tapajós, Vereador Olaí Reis e Vida Fashion. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui, abertura de mais um programa Palavra Divina. Esse programa da Assembleia de Deus, Nação Madureira, da família Cadex aqui em Xinguara. E nós estamos aqui para mais uma vez trazermos a Palavra de Deus, adorarmos a Deus com vocês, tá bom? Eu quero chamar a tua atenção, dá uma paradinha agora, para os seus afazeres, senta no sofá, vamos juntos ouvir Deus falar. Com certeza hoje nós teremos uma palavra vindo dos céus. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra, imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac, Jacó.
Procure Mateus, a partir do versículo 20 do capítulo 20 de Mateus, que diz assim: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele lhes disse: Que quereis? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles responderam: Podemos. E disse-lhe o Senhor: Na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 13. João 13, a partir do versículo 4. Diz assim: Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, que disse-lhe: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe, pois, Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se não eu te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, então não lava só os meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. Amém? Pode se assentar. Amados, o reino dos céus é para os humildes. E Jesus Cristo trouxe o maior exemplo de humildade. E o maior exemplo de humildade está nesses 2 trechos que nós lemos da palavra do Senhor, que é servir. Nós temos vivido um período, graças a Deus, pouco está se falando sobre isso, mas ainda tem bastante, algo que pessoalmente me incomoda. Um período de muita autoafirmação. Essa autoafirmação tem deixado de olhar para o próximo. A autoafirmação é importante para a gente ter autoestima. A autoafirmação é muito bom para a gente não ficar triste, para a gente não desanimar, para a gente não esmorecer. Mas jamais essa autoafirmação deve sobressair e sobrepujar o inimigo. Jamais essa autoafirmação deve ser olhar o inimigo como um derrotado. Porque o exemplo de Jesus não está nisso daí. O exemplo que Jesus Cristo nos trouxe não está nisso aí. Nós vemos aqui em Mateus capítulo 20 uma história interessante. Uma mãe de 2 discípulos, Tiago e João. Jesus Cristo já havia chamado esses 2 discípulos. E essa mãe tentou fazer algo além do necessário. Como se talvez os filhos não tivessem condições, não tivessem capacidade. Em Marcos não cita a mãe, em Lucas também não cita a mãe, mas em Mateus cita que foi a mãe que chegou perto de Jesus com os 2 filhos, Tiago e João, adorando a Deus, adorando a Jesus, e Jesus Cristo falou: O que é que vocês estão querendo? E ela pediu privilégios. Ela pediu privilégios. Ela pediu privilégios. Ela tentando que Jesus os autoafirmasse.
como se houvesse uma vacância ao lado de Jesus Cristo no reino. E ela sabendo, é interessante as mulheres sempre estão à frente dos homens. Isso é algo de positivo, é algo muito bom. As mulheres sempre estão à frente dos homens. Começou no jardim do Éden. Adão nunca tinha se aproximado da árvore da ciência do bem e do mal, e Eva já estava lá. Foi ela que comeu e ofereceu para o marido. Ela já estava na frente. E depois Adão tentou se safar, não deu conta, porque a responsabilidade era dele. Deus havia falado para ele não comer. Se ele fosse bem inteligente, ele tinha ensinado a Eva a não comer também. Mas a ordem era para ele não comer. Ela tinha comido do fruto e ainda estava tudo normal. Mas na hora que ele comeu, aí o pecado veio e os dois se viram nus, desprovidos da glória de Deus. E é bem verdade que nessa situação aqui também dos filhos de Zebedeu, a mãe pouco é citada. Algumas pesquisas dizem que o nome dela era Salomé, mas também não há um consenso entre quem pesquisou. Mas na verdade ela tentou conseguir privilégio para os filhos, como se Jesus Cristo não já houvesse feito isso, chamado eles para servir. E Jesus Cristo começa a falar para eles: vocês têm coragem de beber o cálice que eu vou beber, porque poucas horas depois Jesus Cristo viria a ser crucificado. Ainda antes disso, ainda depois disso, haveria lavagem dos pés. Aí Jesus Cristo falou para eles: olha, nós vamos para lá, para Jerusalém, porque lá eu vou ser entregue aos homens e eu serei crucificado. E aí a mãe dos filhos de Zebedeu, de João e Tiago, falou assim: Senhor, já que o Senhor está quase indo, então concede um privilégio para meus filhos, que assentassem à tua direita e à tua esquerda. E Jesus Cristo falou: não compete a mim escolher quem vai sentar do meu lado. Não compete a mim, porque não depende de mim, depende deles. Depende de quem quer ir para o céu, depende de quem quer estar na glória comigo, depende de quem vai beber o cálice que eu vou beber. E o cálice de Jesus Cristo bebeu foi a crucificação. Toda a dor que sofreu, todo o sacrifício que padeceu. Aí Jesus Cristo falou para eles: na verdade vocês vão beber o cálice. Jesus Cristo estava dizendo: vocês vão sofrer por amor do meu nome. Vocês vão sofrer, na verdade vocês vão beber o cálice. Mas já está do meu lado, aí já é com Deus, o meu Pai. Na verdade Jesus Cristo já sabia o que viria a acontecer. Até mesmo porque, sendo filho de Deus, sendo também um Deus, ele era onisciente, onipresente, onipotente, ele conhecia. E logo depois, ao chegar a Jerusalém, houve uma ceia, eles ceiaram. Diz a Bíblia que foi a última ceia, e foi nessa ceia que se descobriu o traidor. Diz a Bíblia que Judas já tinha colocado no seu coração trair Jesus Cristo, por conta que uma certa mulher lavou os pés de Jesus Cristo. Na verdade, deu um banho em todo Jesus, no corpo de Jesus Cristo todo, com um perfume caríssimo que valia 300 dinheiros. E por incrível que pareça, ele vendeu Jesus Cristo por 10% desse dinheiro. Se eu fosse falar de dízimo aqui, a gente teria base para falar, mas nós não vamos falar disso. E logo depois da ceia, o Senhor Jesus Cristo tira a sua roupa e se veste de escravo. Fica coberto somente pela cintura.
Ele pega uma toalha, um lençol, um pano e se veste de escravo, para dar o maior exemplo que nós deveríamos aprender durante todos os seus ensinamentos. E ele começou a lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés, naquela época, como não era comum tomar banho todo dia, por incrível que pareça, não era comum tomar banho todo dia, mas lavar os pés várias vezes ao dia. Toda vez que entrava na casa de alguém, se você era bem recebido, seus pés eram lavados. E só lavar os pés já refresca a gente, né? Vocês já perceberam? Só de lavar os pés já refresca. Imagine alguém lavando os pés ali devagar, fazendo aquela massagem. Está dizendo que você está sendo bem recebido. E Jesus Cristo, humildemente, se vestindo de escravo, começou a lavar os pés dos discípulos. Com esse exemplo, vocês vão descobrir quem é que vai estar à direita e à esquerda do nosso Senhor Jesus Cristo lá no céu. É quem se faz servo, quem se faz escravo. Quer amar Jesus Cristo? Sirva. Ame o próximo, faça aquilo que Jesus Cristo fez, sirva, mesmo que você tenha que se vestir de escravo. Mas havia um discípulo, que nós conhecemos muito bem, ele, quando Jesus Cristo perguntou a respeito, o que tu acha que eu sou? Ele falou algo que ninguém disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo elogiou por isso e o prometeu lugar no céu. E ele, não entendendo aquilo que Jesus Cristo estava fazendo, ele falou: eu não vou deixar o Senhor me lavar, de jeito nenhum. Mas para ter parte com Deus, tem que carregar a marca da humilhação de Deus. Para ter parte com Jesus Cristo, tem que ter a marca do seu exemplo de humildade. Que é para fazer, eu fiz por você, e você vai fazer pelo seu próximo. É muito comum nas escolas a gente ouvir que ensinando, falando-se, se instrui, dá conhecimento, mas só se ensina para se aprender com o exemplo. Imagine um professor no colégio falar sobre uma regra matemática e ele não fizer isso no quadro. Ninguém vai acreditar que ele sabe fazer. Ninguém acredita que ele sabe fazer. Agora imagina você dizendo que é humilde, se ninguém nunca viu você fazer algo de humildade. Sem você não carregar essa marca. Enquanto o professor não faz no quadro a regra matemática e mostra para os alunos como se faz, não existe exemplo, não existe exemplo. E aí quando ele faz, os alunos aprendem, porque ele fez no quadro. Se a gente for falar da nossa família, nossos filhos só aprendem se a gente fizer o mesmo. Se a gente falar no meio dos nossos familiares, eles só vão tomar nós, por exemplo, se a gente for exemplo, se a gente fizer isso. E na igreja, os membros só vão seguir o pastor se o pastor for exemplo. Se os obreiros forem exemplo. Se os presbíteros der exemplo. Ontem, na visita que estávamos, quando foi orar, teve um presbítero que colocou a mão no bolso e falou: pastor, é para ungir com óleo? Eu falei: não há necessidade. Mas ele estava preparado, ele deu exemplo. Ele deu exemplo. Olha aí, Maxwell foi consagrado com óleo de unção no bolso. Porque a bem da verdade, todo evangelista e todo pastor não deixou de ser presbítero. Ele está ainda com essa responsabilidade, porque as consagrações são cumulativas. O Senhor não tira a unção de ninguém. Você pode enterrar o teu talento. Você pode enterrar o teu talento. Mas não é Deus que faz isso, é você.
É você. O que você vai fazer com o seu talento? Vai deixar para desenterrar ele só no dia que o Senhor te cobrar? Hoje é o dia de prestar conta com o Senhor. Você vai lá e desenterra o teu talento. Sabe o que vai acontecer? Já está na Bíblia. Vai ser lançado nas trevas exteriores. E até esse um talento que você tem vai ser retirado de você. Vai ficar sem nada. Esse talento que foi retirado foi dado, dividido àqueles que multiplicou os outros que tinha. E Pedro se assustou com aquilo que Jesus Cristo disse para ele. Ele falou: Senhor, pois eu quero ser tomado um banho pelo Senhor. Pode me lavar dos pés à cabeça. A Bíblia não revela se os discípulos batizaram nas águas. Interessante. A Bíblia não revela se os discípulos foram batizados nas águas, da forma que João Batista batizou Jesus e batizava os outros. Eu acreditaria que sim, num outro momento que a Bíblia não revela. Mas havia uma necessidade de se lavar os pés. Os pés é sinal de orgulho do homem. Porque é com meus pés que eu vou para minha casa, que eu vou para o meu trabalho. São os meus pés que me levam para onde eu quero ir. Aonde eu piso os meus pés é porque eu quis estar lá. Meus pés não têm domínio sobre mim. Eu não ando pelos lugares e eu chego num lugar, eu não queria estar aqui, foi meu pé que me trouxe. Já ouviu alguém dizer isso? Se você foi lá, seus pés te levou porque você quis. Mas é bem verdade de quando a gente está em todo lugar que a gente vai, os nossos pés estão sujeitos a sujar-se com a sujeira, com a impureza da onde nós pisamos. A Bíblia diz que quão formoso és os pés daquele que anuncia o Evangelho, as boas novas. Porque você está caminhando para anunciar o Evangelho. Mas quando a gente vai para a faculdade, vai para o trabalho, existe todo tipo de impureza. E é comum muitos de nós nos deitarmos sem nos limpar dessas impurezas. Quer saber? Você passou o dia lá no trabalho ouvindo uma conversa que te deixou um pouco afastado dos céus. Lá no teu trabalho, talvez foi um assunto de alguém que traiu alguém, e você passou o dia na cabeça aquele personagem que fez aquilo de errado. Se você não se lavar, você vai ficar com uma semente maligna na sua mente. Aparentemente aquilo não te incomoda, mas é muito comum você ficar com aquilo na sua mente e numa hora mais errada da sua vida você usar aquele argumento. É que eu devia fazer como o fulano fez, para tu ver. Ele usou aquela conversa que ele ouviu tantos dias atrás. Você não foi limpo. Você não foi limpo. Pedro não sabia, o próprio Jesus Cristo falou: tu não está entendendo o que eu estou fazendo agora, mas depois tu vai entender. Os pés daquele que anuncia o Evangelho precisam estar limpos. E aonde tu for, quando tu voltar, teus pés têm que ser lavados novamente. Amados irmãos, nós devemos tomar todo o cuidado, porque o mundo está contaminado pelo pecado. Diz a Bíblia que os dias estão abreviados. Os dias estão abreviados. E as notícias que a gente ouve todo dia e vê em celular, televisão, internet, de tudo quanto é jeito, é cada um fazendo terrorismo em cima das notícias, das profecias bíblicas. E muitos se desesperam. Sabe por quê? Porque está com os pés sujos.
Porque se você tiver com os pés lavados, você não tem medo, porque o nosso futuro, amados irmãos, é o arrebatamento. O nosso futuro, o nosso lema, a nossa esperança é o arrebatamento. Se você tem medo de que esse dia chegue, você está preparado para subir? O nosso desejo é estar do lado de Deus, e o desejo de Deus é que os seus santos estejam com Ele na glória. E você precisa saber que esse dia vai chegar, e você não deve temer esse medo, e nem nada que pode acontecer no mundo para que esse dia aconteça, porque é o dia do Senhor. E nós vemos Jesus Cristo fazer esse ato de humildade, o último ato que ele fez, porque saindo dali, eles foram para o jardim, o Getsemane, e Jesus Cristo foi padecer o sofrimento, foi fazer um último sacrifício que simboliza o tabernáculo. O último sacrifício que simboliza o tabernáculo. Ele esteve a uma distância junto com seus discípulos, e ele deixou a maioria dos discípulos a uma distância e levou simplesmente 3 para mais perto, como se chamasse para dentro do átrio. E ele deixa aqueles 3 discípulos e se afasta dos 3 discípulos e vai sozinho, como se ele entrasse nos santos dos santos e ali entendesse que o último sacrifício deveria ser feito. E nós entendemos que os mesmos discípulos que estavam lá, tanto os 9 que ficaram mais longe, os 3 que ficaram mais perto, todos dormiram. Todos dormiram. Não ajudaram o mestre a vigiar. Nosso Jesus Cristo fez um sacrifício e nós cochilamos espiritualmente, porque deixamos de entender o seu propósito. Amados irmãos, eu queria que os irmãos entendessem nesta noite que o Senhor requer de nós humildade. Servir como escravo, é isso mesmo. Servir como escravo. E aquele a quem a gente serve pode ser até o nosso inimigo, e é o nosso exemplo de servir com humildade é que vai fazê-lo se converter aos caminhos do Senhor. Porque foi assim que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo não pregou como Pedro pregou. Ele citava as leis, ele citava os mandamentos, ele ensinava ao povo, ele revelava o segredo dos mandamentos. Ele contava histórias para dar alusão do que era que estava acontecendo, e com seus exemplos, com suas palavras, com suas atitudes, ele arrebatou uma multidão de pessoas. Porque logo em seguida que Jesus Cristo foi aos céus, que estavam todos lá no templo esperando o dia que o Espírito Santo descesse, naquele mesmo dia houve conversões de milhares de pessoas pela pregação de Pedro. E é bem verdade que a gente espera que venha um pregador, sobe no púlpito e pregue, e aquele que está sentado lá no banco aceita Jesus. Faça a sua decisão. É bem verdade que a gente espera que se faça uma cruzada, que se faça uma festa, que se convide, que venha pregador de fora com palavras fortes, enquanto a gente esquece que a maior mensagem está em nós, nas nossas atitudes. Como é que o teu vizinho te vê? Como é que o teu vizinho te vê? Ele sabe que você é crente? Ele sabe que você é crente? A tua família, teu pai, tua mãe te vê como um crente?
A gente precisa cair nessa realidade. Lá no nosso trabalho, como é? Como é no nosso trabalho? Eu tinha um colega no trabalho que ele fazia questão. Gente, eu vou pedir a vocês não querem, mas eu vou dizer para vocês. Pegava a Bíblia e lia e falava do Evangelho, mesmo as pessoas não querendo ouvir. E quando Paulo diz há tempo e fora de tempo, é porque é necessário falar o Evangelho de Jesus, mesmo que as pessoas não queiram ouvir. Mesmo que as pessoas te virem as costas, mas você tem que estar de voz alta dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, que salva e batiza e leva para o céu. E o resto é o Espírito Santo que faz. Amém? O resto é Deus quem faz. O resto é o Espírito Santo do Senhor que toca na pessoa. E um certo dia Ele vai tocar na sua mente e vai dizer: realmente eu necessito de Jesus. Coloque-se de pé. Pastora Dalva, prepara o louvor. Nós vamos orar ao Senhor. E nessa oração eu quero que você diga para você mesmo: eu preciso ser mais humilde. O teu inimigo pode se tornar teu amigo. Salomão diz que aquele que é sábio faz com que o seu inimigo queira ter paz com ele. Já pensou? Então não é inimigo. Se ele quer ter paz comigo, não é meu inimigo. A sabedoria faz isso. Vamos ser sábios. Vamos ser humildes. Jesus Cristo ganhou pessoas com o seu exemplo de humildade. A grandeza daquele que vai estar à direita de Deus, à esquerda de Deus, é aquele que for mais humilde. Jesus Cristo nas bem-aventuranças, Ele fala das bem-aventuranças e diz que são aqueles que estarão lá. Os bem-aventurados, os felizes, serão aqueles. E o Senhor Jesus Cristo quer que você tenha esse exemplo de humildade. Carregue essa marca de humildade, porque Ele um dia lavou os teus pés, e você precisa fazer o mesmo pelo seu próximo. Um dia seus pés foram lavados pelo próprio Jesus Cristo, e você precisa fazer o mesmo. Esse exemplo de humildade é cobrado, e nós precisamos entender isso. Amém? Quero chamar aqui o pastor Nicanor para fazer a oração, e gostaria de chamar os irmãos aqui à frente, para nós pudéssemos orar por vocês aqui, e os nossos pastores e evangelistas impor as mãos sobre vocês e ministrar a bênção de Deus na sua vida. Que no dia que você entender o propósito de Deus na sua vida, as portas de Deus vão abrir para você. No dia que você se colocar na presença de Deus e entender e dizer: eis-me aqui, as portas vão se abrir para você. Meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, estamos diante de Ti, Pai querido, na Tua presença, Senhor. Meu Deus, meu Pai, Senhor Deus, estamos aqui, Senhor Deus, para Te louvar, exaltar o Teu nome, Senhor. Pai querido, nessa noite, Senhor, estamos dependendo de Ti, meu Deus, meu Pai. Que a Tua igreja, Pai querido, está aqui nesse momento, Senhor. Está aqui, meu Deus, meu Pai, precisando de uma libertação, precisando, Senhor Deus, de uma cura, meu Deus, meu Pai. Pai, nessa noite, Senhor Deus, eu quero Te louvar, levantar as minhas mãos aqui, Senhor Deus. Quero Te adorar, quero Te exaltar no Teu nome, meu Deus, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus, Pai querido. Manifesta o Seu poder nessa noite, Senhor Deus. E nessa noite, Senhor, o Senhor Jesus possa me curar, o Senhor Jesus possa me libertar, meu Deus, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia.
noite, meu Deus e meu Pai, para receber uma bênção especial da tua parte, Senhor Deus. Tem pessoas, Senhor, que está aqui nessa noite, meu Deus e meu Pai, e tem alguém, Senhor Deus, enfermo na sua família, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor Deus possa manifestar o teu poder, que o Senhor Deus possa manifestar a tua graça, meu Deus e meu Pai. Senhor Jesus, meu Deus, vai operar maravilha nessa noite no meio da tua igreja, meu Deus e meu Pai. Senhor Deus, eu creio, Senhor Deus, na tua palavra. Eu creio, Senhor Deus, na tua palavra. Que o Senhor Jesus possa, Pai querido, fazer algo especial nessa noite no meio da tua igreja, Pai. Jesus, visita cada irmão nessa noite, Senhor Deus. Visita a tua igreja nessa noite, meu Deus e meu Pai. Visita a tua igreja, Senhor Deus. Visita a família de cada irmão, Senhor. Que nesse momento, Senhor, o Senhor Jesus possa visitar a família dos irmãos. As causas, Senhor Deus, que seja apresentado a Ti nessa noite. Que o Senhor Deus possa nessa noite, Pai, operar maravilhas, meu Deus e meu Pai. Pai querido, eu sei que aqui tem pessoas aqui, Senhor Deus, que está com pessoas desviadas dos teus caminhos. Que nessa noite, Senhor Deus, tenha te apresentado essa pessoa aqui, Senhor. Tenha apresentado essa pessoa a Ti. E que o Senhor Deus nessa noite possa manifestar o Teu poder. Que o Senhor Jesus nessa noite possa manifestar a Tua graça nessa noite, Pai. Senhor, que nessa noite o Senhor Deus possa batizar com o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa manifestar no meio do teu povo. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa manifestar. E que o Senhor Jesus nessa noite venha batizar com o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor Deus venha nessa noite batizar com o teu Espírito nessa noite, meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai. Que o Senhor Jesus nessa noite venha dar dom de visão para a tua igreja, venha dar o dom de cura para a tua igreja, venha dar o dom de libertação, o dom de revelação para a tua igreja, Pai querido. Nós estamos aqui, Senhor Deus, pedindo a Ti, Senhor, que Teu poder seja manifesto no meio da tua igreja, que a Tua glória seja manifesta no meio da tua igreja, que o Teu poder seja manifesto no meio da tua igreja. Que nessa noite, Senhor, o Senhor Jesus possa fazer a diferença com excelência no meio da tua igreja, Pai. Nós te adoramos, Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Volte para o teu banco com a vitória no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma programação. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que o Espírito Santo tenha tido espaço para mexer contigo, tá bom? Para te despertar, porque eu tenho algo a dizer a você. Jesus está voltando. Ei, você que está aí na cadeia, sofreu um deslize, deixou os homens te pegar. Meu irmão, acorda. Mas eu mando um alô para você, tá? E quero que a palavra ministrada por nós aqui na Nação Madureira possa te ajudar. Você possa refletir, e eu quero ministrar uma bênção de Deus na tua vida, tá bom? E você que está no seu lar, você que está dirigindo, onde quer que esteja nos assistindo, Deus te abençoe em nome de Jesus, mas não se esqueça, Ele quer salvar a tua alma, amém? Este programa tem um oferecimento de Irmãos Marianos, tudo em material para construção, Borracharia Conquista, Brita Forte, Construmoura, Droga Farma, Gás Leal e Gráfica Araguaia, e Lojas Economia, Drogaria 23, Madeireira Maciel, Marmoraria Oliveira, Shopping das Piscinas, Mecânica Amazonas, Supermercado O Tapajós, Vereador Olaí Reis e Vida Fashion. A palavra tem poder, ela pode
bênção pra você, te fazer muito feliz.